parabéns por escolher a desenhar. Essa é a nossa aula número 7 de AutoCAD. Nessa aula vamos dar continuidade ao desenho do banheiro. Vamos agora desenhar o box de vidro, o tapete, a bancada e a porta. Sabe qual é o nosso principal objetivo? Revisar, refazer, repetir comandos que nós já vimos, que são comandos básicos do AutoCAD. É a repetição que faz a nossa excelência. Esse é o objetivo principal. Então a gente vai começar essa aula desenhando o box de vidro, tá? São essas linhas aqui. Para isso, vou dar uma dica. Vamos desligar o layer piso? Lembra que quando a gente aprendeu a criar os layers, eu falei que a gente podia desligar o layer, deixar de visualizar aquele layer temporariamente? Eu acho que isso vai facilitar demais a nossa visualização. Então vamos juntos. Primeiro, vou colocar o layer vidro em uso, colocar esse layer vidro corrente. Então é só clicar na palavra vidro. Pronto, é ele que está corrente daqui para frente. E eu vou desligar ou congelar, tanto faz, o layer piso. Eu vou desligar, tá? Vou preferir desligar. É só clicar na lâmpada do layer piso. Olha como facilitou a visualização. Tranquilo? Então vamos continuar. Então a gente vai desenhar agora o box. O box é muito simples. A gente vai fazer uma linha que vai desse endpoint. Olha, é fundamental o Object Snap estar ligado nesse momento, senão a gente não vai acertar. É a precisão do AutoCAD. Então, clico nesse endpoint e vou até a perpendicular. Ih, não tá pegando perpendicular, então tá faltando isso no meu Object Snap. Vou lá no Object Snap, clico na setinha, Object Snap Settings. Vai abrir esse quadro com todas as configurações, com todas as opções do meu Object Snap. E eu vou ligar perpendicular, me fez falta nesse momento. Então, eu não liguei antes, vou ligar agora, não tem problema nenhum. Liguei perpendicular, ok. Entro no comando line, que pode ser pelo ícone, pode ser pelo atalho, L-Enter, não importa. Entrei no line, vou de endpoint até perpendicular. Fiz a linha, Enter para sair. Agora, a espessura desse vidro é de 2 centímetros. Então, eu vou dar um offset de 2 centímetros para a direita e um offset de 2 centímetros para a esquerda. Alguma novidade até agora? Nenhuma. Usamos o comando line, só que agora utilizando o Object Snap, né, de endpoint a perpendicular. E agora, offset. Então, vou entrar no comando offset. Quem quiser atalho, Enter. Entro no offset, a distância é 2. Dou Enter para ele receber essa informação. Clico na linha, trago para a direita. Clico na mesma linha, trago para a esquerda. Olha que maravilha. Pronto, já começa a ter ali 2 vidros, 2 folhas de vidro com espessura de 2 centímetros. Agora eu preciso fazer uma linha, então vou entrar no comando line, no meio dessas linhas. Então, ó, preciso do Object Snap chamado midpoint. Ele não, no meu não está ligado, pode ser que o seu esteja funcionando. Então eu vou na setinha de novo, Object Snap Settings, clico em midpoint, ok. E olha, vou até aumentar o zoom para facilitar. Olha como é que ele me mostra o midpoint. Na hora que aparece esse triângulo, midpoint. Clico no midpoint de uma linha até o midpoint da outra. Enter. Perfeito, perfeito. Agora eu preciso cortar, porque essas portas são portas de correr. Então, elas são desencontradas, certo? Entro no trim, seleciono a minha limitante, Enter para ele receber essa informação. Corto essa linha e corto essa. É isso aqui que eu preciso. Agora, e se eu não quisesse selecionar limitante? Entro no trim, dou Enter para tudo virar limitante. Pode ser? Pode ser. É um macete do trim, é um atalho, é um jeito mais fácil de utilizar. Funcionaria aqui bem legal, não tem problema. Mas eu estou relembrando aqui como que a gente utiliza limitante. Vou diminuir o zoom. Se eu der um zoom aqui, eu vou ver que está sobrando um pedacinho de linha aqui. Vamos cortar? Então vamos lá. Trim. Seleciono a minha limitante, ou seja, onde passa a minha tesoura, Enter, e corto esse pedacinho. Enter para finalizar. Pronto, meu box está prontinho. Além do box, eu vou fazer agora a bancada. Vamos visualizar a bancada. Eu tô vendo aqui que essa bancada tem 55 centímetros de profundidade por 90 de largura. Como a gente já conversou antes, o offset resolve quase tudo no meu projeto. Mais uma vez, vamos de offset. Então,
entro no offset. Por que o offset? Porque ele faz referência, ele cria uma linha com uma distância específica, com uma distância determinada. É isso que vai resolver meu problema. Então eu venho no offset, eu já sei que ela tem de largura 90 centímetros, então eu vou pôr a distância de 90, enter, seleciono essa linha e trago para cá. Olha, já criou a referência do final da minha bancada, da largura completa da minha bancada. E agora eu preciso copiar essa linha para cima, 55 centímetros, que é a profundidade da minha bancada. Então, offset mais uma vez, 55, enter, clico nessa linha e trago para cima. Perfeito! Ficou certinha a minha bancada. Visualizando isso, com os comandos que a gente já aprendeu, talvez você esteja pensando, ah, já sei, vou estender essa linha até aqui e depois cortar essa linha daqui para cima. Dá certo? Certíssimo! Se você pensou em usar o extend e o trim, muito bem. Perfeito em relação a tudo que a gente já aprendeu, mas aqui eu vou introduzir um comando novo, que vai facilitar demais a nossa vida. Se vocês se lembram, as aulas anteriores, a gente aprendeu um comando chamado fillet. O fillet junta duas linhas fazendo um raio entre elas. Mas a gente utilizou o fillet para juntar as linhas da parede e a gente utilizou com raio zero, porque a gente juntou duas linhas sem fazer um arco, sem fazer um raio entre elas. Existe um comando parecidíssimo com o fillet, que eu costumo brincar que é o primo do fillet. Ele se chama chamfer. Qual a função do chamfer? A função do chamfer é unir duas linhas fazendo um chanfrado entre elas. É exatamente o que eu preciso aqui para desenhar essa bancada, esse detalhe dessa bancada. E vocês vão ver pelo projeto pronto que a gente já até tem a medida desse chanfro. A medida dessa quina, desse quebrado, que é 15 por 15. 15 centímetros por 15 centímetros. Pronto, resolvido. Então vamos lá no chamfer. Não é o fillet, é o chamfer. Entro no chamfer. Toda vez que eu entrar no chamfer, eu vou olhar a penúltima linha do prompt. Então, na penúltima linha do prompt, eu tenho distância 0, ou seja, distância 1, 0, distância 2, 0 também. E não pode ser 0. Aqui no meu caso vai ser 15. Então, eu vou mudar essa distância para 15. Entro na opção distance, pode ser clicando, tá? Em cima da palavra distance ou dando D Enter. Então, vou de novo aqui, só pra gente visualizar. Entrei no chamfer, entro na opção distance aqui, ó. Aqui no prompt, eu clico em cima de distance. E aí ele vai me perguntar qual que é a distância. Eu vou pôr 15. Aí ele fala assim, especifica a segunda distância. Aí ele já me sugere o 15, porque ele já tá imaginando que você quer 15 por 15. É isso mesmo? É 15 por 15? É, então é só dar Enter para concluir, para concordar. Seleciono uma linha, seleciono outra linha. Olha que maravilha, minha bancada está pronta. Eu já uni essas duas linhas fazendo um chamfer com elas, tá? Então eu não precisei dar extend e dar trim. Eu já dei um chamfer. E agora eu vou mudar essas linhas da bancada para o layer mobiliário. Como que eu seleciono? Posso selecionar uma por uma? Posso. Vou dar um ESC aqui, ó, para desselecionar, só para mostrar outra opção. Posso abrir janela? Posso. Olha, se eu abrir uma janela da direita para a esquerda, só recordando, tudo que ela encostar ou ficar dentro da janela por completo está selecionado. Mudei para mobiliário, ESC para desselecionar. Perfeito. Então eu já tenho o meu box. Alguma novidade? Box a gente usou linha, trim e offset. Na bancada a gente usou offset e chamfer. Chamfer foi uma novidade, tá? O próximo passo é o desenho do tapete. Aqui está nosso tapete, um tapete de 55 por 35, que nós vamos desenhar agora. Nós vamos desenhar utilizando o comando retângulo, tá? É um comando novo, a gente ainda não aprendeu, vamos aprender agora. Ah, e se eu quisesse desenhar com linhas? Fazer uma linha de 55, 35, 55, 35. Pode? Pode? Claro, perfeito, é uma solução. Mas como a nossa ideia é aprender cada vez mais, vamos introduzir aqui um comando novo, chamado retângulo. Super simples. Bom, nós vamos desenhar esse tapete do lado de fora do banheiro. Por quê? Qual a minha intenção? Porque depois eu quero ensinar a mover esse tapete para o lugar certo. Então nós vamos aprender o comando move, que move qualquer objeto. E isso é fundamental no AutoCAD, aprender a mover um elemento. Então vamos lá. Vamos entrar no comando retângulo, que está aqui. Para quem quiser atalho, R, EC, Enter, REC. Primeira coisa, quando eu entro no retângulo, ele vai me pedir first corner, specific first corner, ou seja, especifique
primeira quina, primeira extremidade do retângulo. Vou clicar um ponto qualquer aqui do lado de fora. E aí ele vai me pedir, olha lá no prompt, specific other corner, ou seja, outra quina. A outra quina eu vou dar dimensão. Gente, toda vez que a gente vai usar a dimensão em um retângulo, pensem sempre nisso. O AutoCAD, ele trabalha com o sistema cartesiano, X e Y. Então, X na horizontal, Y na vertical. A gente dá a medida de X, vírgula, a medida de Y. Lembrem sempre disso, medida de X, vírgula, medida de Y. Então, nesse caso, nós estamos andando em X 55, vírgula, em Y nós estamos andando 35. Então, 55,35. Enter. Olha o meu retângulo. Pronto, prontinho. Vamos mover? Vamos aprender a mover esse retângulo? Dentro do bloco Modify, existe esse comando chamado Move. A gente vai usar isso tanto. Durante todo o processo a gente utiliza o Move. Quem quiser atalho, M, Enter. Quem não quiser atalho, é só clicar no Move lá em cima. O Move funciona da seguinte maneira. Quando a gente entra no Move, ele me pede selecione objetos. Eu vou selecionar o meu retângulo, é só clicar em cima dele, pode ser clicando, pode ser abrindo janela, não interessa. Acabei de selecionar, Enter, para ele receber essa informação. Aí ele me pede assim, ó, specific base point, especifique um ponto base. Ponto base é um ponto pelo qual eu seguro o meu retângulo. Pode ser no meio, pode ser aqui, pode ser onde vocês quiserem. Vamos pegar esse endpoint aqui, ó. E agora ele me pede um segundo ponto, e agora eu levo para lá. Atenção! O que está me atrapalhando aqui? Está me atrapalhando o meu orto, o meu F8. Ou eu desligo aqui embaixo, ou eu clico no F8 do teclado. Eu vou no F8, pronto, ó, liberei. E coloco o meu tapetinho lá. Coloquei o retângulo. Não tem um lugar definido não, tá? Isso não importa aqui agora. Coloquei o retângulo lá. Bom, se a gente observar pelo projeto, a gente percebe que o tapete tem uma borda aqui em volta dele. Isso tem 3 centímetros. Então, muito simples. Entramos no comando Offset, a distância é 3, clico no objeto e trago para dentro. Olha como é que facilitou? O retângulo já vem inteiro, porque a gente usou o comando retângulo. Se eu tivesse feito linhas, eu teria que fazer 4 offsets das linhas separadamente. Trago para dentro, Enter, finalizei. Pronto, tá feito meu tapetinho, depois a gente coloca a chura, isso é outra aula. O próximo passo é construir a porta. Então, nós vamos colocar o layer porta corrente e desenhar o retângulo da porta. Não vamos agora, nós vamos fazer esse retângulo da porta, não vamos agora desenhar o arco fica para outra aula. Mas agora a gente vai fazer esse retângulo. Como fazer esse retângulo? Usando o comando retângulo que a gente acabou de aprender. Mas quanto? Qual é a dimensão desse retângulo? Vamos entender? A gente já sabe que o vão dessa porta é 60 centímetros, porque está lá na cota. Então, com certeza, o comprimento desse retângulo é de 60 centímetros. A espessura da porta ela é variável. A gente pode desenhar com 2, com 3, com 4. Normalmente é 3 ou 4. Nós vamos colocar 3. Então, a gente vai fazer um retângulo de 60 por 3. Lembrando sempre do plano cartesiano, que a gente trabalha com X e Y. Então, se a gente está andando na horizontal para a esquerda, o X é negativo. Na vertical para baixo, o Y é negativo. Então, aqui nós vamos trabalhar com medidas negativas. Entramos no comando retângulo, layer porta já está em uso. Entro no comando retângulo, clico o primeiro ponto, tem que ser o endpoint, cuidado com isso, o objeto snap tem que estar ligado. Cliquei o primeiro ponto, né? First corner. Agora, o segundo ponto, other corner, que ele está pedindo aqui. Vamos lá, eu tenho que pôr X, vírgula, Y. Em X eu estou andando menos 3, que é a largura da porta, vírgula, menos 60, que é o comprimento da porta para baixo. Então, menos 3, vírgula, menos 60. Enter. Dimensão de X, vírgula, dimensão de Y. Sempre observando se é positivo ou negativo. Se no horizontal, na medida horizontal, eu estou andando para a direita, é positivo o meu X. Se eu estou andando para a esquerda, é negativo o meu X. Se no vertical, no Y, eu estou andando para cima, é positivo o meu Y. Se eu estou andando para baixo, é negativo o meu Y. Só isso. Então, aqui deu menos 3, menos 60. Tá feito o retângulo da minha porta. Então, na aula de hoje, a gente fez uma revisão de linha, offset,
Aprendemos a fazer retângulo, chanfer e usar o move. Nós movemos o elemento do tapete. Pronto, para finalizar, nunca esquecer de salvar. Ou aperta o disquetinho, ou Ctrl S, ou no asão Save. Fiquem à vontade, mas não pode esquecer de salvar. Até a próxima aula!